Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que já estão aqui para participar da primeira escola bíblica realizada no Grande Vale do Paraíba pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Pindamonhangaba, com a sua sede neste lugar. E nós não poderíamos deixar de aplaudir o Senhor Jesus Cristo nessa noite, porque é Ele que nos concede essa graça de estarmos aqui nesta noite para engrandecer o santo e bendito nome do Senhor Jesus. Convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo de número 6, versículo de número 3. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Este é o tema da nossa escola bíblica neste ano. É a primeira. Se o Senhor Jesus não voltar, certamente será a primeira de muitas que nós vamos realizar até a sua vinda gloriosa para nos buscar. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler primeiramente, depois todos nós estaremos lendo juntos. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Quantos gostariam de ler comigo? Vamos juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. As palmas louvam ao Senhor. Engrandecido seja o seu santo e bendito nome. Estaremos agora orando ao Senhor nosso Deus, colocando o nosso coração nas mãos do Espírito Santo, para que Ele venha corroborar de bênçãos este trabalho, que certamente foi idealizado, debaixo da unção, da direção profícua do Espírito Santo. Convidaria neste momento, convidar o pastor Sebastião, servo do Senhor, líder do Conjunto Ábida, para que fizesse essa oração junto conosco. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graças por estarmos nesta casa de oração, para juntos louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Pai querido, nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre os teus filhos, aqueles que estão te dirigindo para esse local. Senhor, seja conosco nesta noite. Este
Júnior é um pregador muito famoso. Eu teria o maior prazer se ele casasse com a minha sogra. Ela queria casar com um pregador, mas tinha que ser bonito. Você parece com o Leonardo DiCaprio, sabia? O pastor parece com Tiago Lacerda. E esse aí atrás parece com Barack Obama. Esse moço. Vamos lá, a outra agora, primeiro com rapidamente. Não, 14. É o disco novo, estou gostando, diga amém. Então fala assim pro teu companheiro, o crente não morre. Pode soltar, 14. Diga para ele, o crente é duro de morrer. Ó. O crente é duro de morrer. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. Em tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Ele é caluniado, perseguido, excomungado, mas tá sempre em oração. É o último que fala, o primeiro que apanha, isso não é fácil não. Deus conhece a sua vida, tá sempre do lado dele, aumentando a sua fé. Jogam ele para o alto para ver se ele morre, mas ele ainda cai de pé. O crente é duro de morrer, vamos lá. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. Em tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro. Segura as palmas. Quando ele abre a boca, um milagre acontece. Tem gente que não aguenta. Em vez de ficar alegre, fica logo murmurando e a calúnia logo inventa. Mas o crente que é provado sobe o monte, fica orando, exercendo a sua fé. E quando vem a tempestade, todo mundo cai por terra e só ele fica de pé. O crente é duro de morrer, vamos lá. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. Em tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Segura! Tá no culto todo dia, esbanjando alegria, canta hino de louvor. Quando tem comida come, se não tem fica com fome. Eita, crente de valor. Orando de madrugada, ele sente tanta glória, crente assim nunca se viu. E para quem te persegue, a porta está fechada, mas para você Jesus abriu. O crente é duro de morrer, vai. Perseguido todo dia, mas está sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. Em tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Eu gostaria que levantasse os dois braços e só desse glória bem alto o crente que é duro de morrer, que vence tudo. Oh, glória. 3, vamos lá que eu quero ver essa mensagem aí que eu vou estudar hoje. Hoje eu vou aprender, o culto que eu vim aqui do passado eu aprendi muito com aquele pastor. E hoje eu quero aprender com esse servo de Deus também. Vamos lá. Oh, glória. Número 3. No sangue do Cordeiro há poder e a unção, me renova cada dia o coração, alimenta minha alma, esse sangue é assim, sangue puro, puro, sangue carmesim.
Nesse sangue tem poder. Repete isso aí, quero ouvir. Todos meus problemas só Deus pode resolver. Nesse sangue tem poder. Se você tem certeza disso, levanta, dá um glória e senta. As trevas que me cercam não resistem ao louvor que eu presto a Jesus, o meu Senhor. Reconheço o sofrimento se entregando ali na cruz. Tenho força pelo sangue de Jesus. Nesse sangue tem poder. Dá para cantar isso de novo? Todos meus problemas só Deus pode resolver. Nesse sangue tem poder. Agora para terminar. Nesse sangue tem poder. Canta mais alto. Nesse sangue tem poder. Todos meus problemas só Deus pode resolver. Nesse sangue tem poder. Santuário na arca, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos o teu filho e pedir: fala conosco, que nós queremos ouvir a tua voz. Meus amados, a paz do Senhor. Vamos localizar dois textos. Oséias, que é o texto chave dessa escola, Oséias capítulo 6 e o verso 3. Abra sua Bíblia agora e vamos olhar dois textos. Primeiro, Oséias capítulo 6 e o verso de número 3. Nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui e mais uma vez tendo a oportunidade de observarmos e entendermos um pouco a Bíblia Sagrada. Dessa feita nós estamos aí na abertura dessa primeira escola bíblica e isso me alegra, porque se estão fazendo a primeira, é porque a segunda também será realizada, a terceira, a quarta, a quinta, até o dia do arrebatamento da igreja, não é isso? Deus abençoe o pastor Samuel pelo convite, o Mateus, pregador do Evangelho, Matos Nascimento, todos os obreiros, o Clay ali, que é o nosso amigão que está aí transportando. Amanhã, 4 horas da manhã, nós vamos sair daqui, né? Vamos embora, se Deus quiser, né? Vamos lá, todos já encontraram Oséias 6 e o verso 3, digam amém. Diz-nos assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Repitam após mim: conheçamos. Assim você não quer conhecer ninguém, não. Vamos lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Marcos, capítulo de número 4 e o verso 41. Marcos, capítulo 4 e o verso de número 41. Vamos lá. Olha, irmão, você que não trouxe Bíblia, não sei o que você veio fazer aqui. Não entendo isso. Crente que não traz Bíblia para a igreja, não dá para me entender isso aí.
Fica do lado de um crente aí, você que não trouxe Bíblia. Vamos lá. Marcos 4:41 diz assim: eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repitam após mim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tônica aqui é a expressão quem é este. O Oséias diz: conheçamos e prossigamos. Os discípulos estão perguntando: quem é este? Oséias está dizendo: conheçamos e prossigamos. E os discípulos estão perguntando: quem é este? Assentai-vos, amados. Eu quero estudar com vocês e nós vamos chegar no tema que é o tema colocado para esse trabalho. Na verdade, eu tinha até preparado uma outra matéria, mas essa tarde ali no hotel a gente tem sempre um costume de lermos a Bíblia, estuda aqui, estuda ali, e a Bíblia é um poço, e nós vamos mergulhando. E eu comecei a fazer uma conexão entre a pergunta feita pelos discípulos e a orientação do profeta Oséias. Na verdade, Oséias, ele está dando um conselho, uma orientação, ele está fazendo um pedido, ele está falando do conhecimento primário, que é o conheçamos, e também está falando de um conhecimento progressivo, que é conheçamos e prossigamos. É interessante que Oséias, amados, só a título de informação, ele está pedindo para que a nação de Israel não só conheça, mas que envolva-se nesse conhecimento, pois Deus, no caso a expressão de Oséias, Deus é um ser que deixa-se ser conhecido por todos nós que o servimos. Deus não faz nada que fique escondido, ou Deus se esconda dos crentes. Na verdade, Deus está se deixando ser conhecido nas palavras do profeta Oséias. Mas nós vamos chegar nisso no finalzinho. Mas percebo aqui no texto que os discípulos, no momento do grande milagre, que os discípulos, na hora em que viram Jesus acalmar o vento e acalmar o mar, os discípulos, uns olharam para o outro e disseram assim: quem é este? Na verdade, amados, nós temos aqui uma última pergunta dentro desse texto. Se você é bom de Bíblia, você vai perceber que do verso 35 até o verso 41 do Evangelho de São Marcos, existem aqui 3 perguntas que são exauridas, colocadas, ditas. Se você é bom de Bíblia, você vai perceber que a primeira pergunta, ela saiu dos discípulos, a segunda pergunta foi feita por Jesus e a terceira pergunta foi feita pelos discípulos. Nós temos aqui um texto em Marcos, que não só está em Marcos, mas também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e também está no Evangelho de Lucas, também no capítulo 8. Ora, se nós temos um texto que está em Mateus, que está em Marcos e que está em Lucas, então logo esse texto é chamado de texto sinótico ou evangelho sinótico. A palavra sinótico no original significa
visão conjunta. É um texto que foi abordado por Mateus, o mesmo texto foi abordado por Marcos e o mesmo texto foi abordado pelo evangelista Lucas. Mas essa tarde eu tive o cuidado de ler esse texto na visão de Mateus, na visão de Marcos e na visão de Lucas. E eu passei a perceber que os detalhes, os pormenores desse texto está no Evangelho de Marcos. E cabe aqui, como nós estamos numa escola bíblica, nós estamos aqui tendo a oportunidade de olharmos o primeiro evangelho que foi escrito. Na ordem bíblica, o primeiro é Mateus, mas na ordem cronológica, o primeiro foi o evangelista Marcos, ou o Evangelho de Marcos. Então, nós temos um texto que no Evangelho de Marcos existem minúcias, particularidades que não existem no Evangelho de Mateus e que não existem no Evangelho de São Lucas. Ora, Lucas, quando ele escreve um texto, ele sendo um doutor, ele é bom quando chega na área da medicina. Podem observar que todas as curas que existem no Evangelho de São Lucas, Lucas traz um detalhe extraordinário, pois é a área dele, é o momento dele. Então ele começa a trazer alguns pormenores, ele começa a trazer alguns acréscimos que Mateus não colocou e muito menos o evangelista Marcos. Mas essa noite eu quero olhar com vocês para chegarmos no tema que o Evangelho de São Marcos, o primeiro escrito, nós temos aqui um grande milagre. A Bíblia diz, escute isso, que Jesus olha para os discípulos e diz assim no verso 35: passemos para outra margem. A Bíblia diz, está ali no texto, e naquele dia, no mesmo dia, quando ele curou, abençoou, ensinou, multiplicou pães, multiplicou peixe, naquele mesmo dia, sendo já tarde, olha o que Jesus falou: passemos para o outro lado. Quem falou isso aí? Quem falou isso aí? Foi Pedro? Foi João? Foi Tiago? Foi Jesus. Olhe para mim agora. Eles entraram no barco. O evangelista Marcos, só ele dá esse detalhe na minha tradução, que é muito próxima da cópia dos originais. A Bíblia diz que Jesus, cansado, pega uma almofada. Olha só, dá para entender? Ora, Jesus dorme ou não dorme, irmão? Dorme. Quem não dorme é Deus, mas Jesus dorme. Ele pega uma almofada, escute aqui, coloca embaixo da cabeça, acha aquela tábua ali chamada popa daquelas embarcações e começa a pegar num sono profundo. O homem é assim. Eu, como pedagogo, a gente tem que estudar 2 anos de psicologia. O homem é assim, ele é o momento que ele vive. Jesus não disse assim, nós vamos ir lá na frente uma tempestade. Não, não existe a palavra dor, não existe a palavra morte. Essa palavra perecer é a avaliação que o homem faz na hora do problema. Está entendendo o que eu estou falando aqui? É a avaliação, é a conclusão. Os discípulos nem acordaram ele, nem viram o milagre, já estavam dizendo: vamos perecer, não tem mais jeito, acabou. Ei, eu trago uma palavra de vitória para você nesta noite. Não existe nesse contexto a palavra morte. Agora, por que os discípulos incomodaram? Porque eles sabiam que Jesus era capaz. Irmão, continue orando, continue buscando, continue clamando,
Continue vindo à igreja, continue lendo a Bíblia. Eu vou usar um termo aqui, mas por favor me entenda. Continue incomodando ele, continue falando com ele, continue dizendo acorda, 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 acorda. E eu vou usar um termo aqui, pelo amor de Deus, entenda. Jesus vai acordar nesta noite para acalmar as tuas tempestades. Entenda isso. Porque tem gente que a gente prega 2 horas, só vai se prender nesses detalhezinhos aí. Deus não dorme, mas Jesus dorme. Está aqui a prova. Jesus estava dormindo. E não incomoda ele. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Dá uma olhada quem está no barco contigo. Dá uma olhada aí. Olha a atitude dele na hora da tempestade. Vê se ele está gritando. Ah! Vê se ele está colocando a mão na cabeça. Vê como é que ele está? Dormindo, calmo. Satanás quer roubar a sua paz. Sabe que Deus traz ao meu coração agora? O inimigo quer trazer essa tempestade para você ficar desequilibrado, desesperado, sair gritando: não, eu tenho uma promessa, ele está comigo no barco e eu vou vencer. Mas eu tenho que chegar no texto, tá? Vamos lá, só passando. Outra, escute. Ele, o verso 39 diz assim, laconicamente, diz assim: ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha só. Olha só. Olha o que eu anotei essa tarde ali no hotel. Escute bem. Olha. Ele desperta. Não é? Ele olhou e disse assim: vento! Vento! Cala-te, aquieta-te. Vejam que Jesus não acalmou o mar sem que primeiro acalmasse o vento. O vento, quando bate nas ondas, causa esse tsunami, causa essas ondas empoladas. Jesus, ele diz: eu vou primeiro acalmar a fonte desse problema. Ele podia acalmar o mar, só que o vento continuaria trazendo as ondas. Ele diz: eu vou lá na fonte. Olha, se você não der glória a Deus, está mal, eu vou falar. Jesus vai lá na fonte, diz: eu vou acalmar a fonte do problema. Aí, não tendo vento, o mar vai ficar calminho, 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 calminho. Eu quero profetizar nessa noite que Jesus está lá indo na fonte do problema, Jesus está indo na fonte da dor, Jesus está indo aonde gera o problema. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus nessa noite, eu vou repetir. Pega aí na mão do teu irmão, diga para ele: Jesus está indo na fonte do problema. Irmão, fala, meu irmão, não é pecado não. Tem crente que não faz nada na igreja. Jesus está indo na fonte, Jesus está acalmando o vento, Jesus está indo lá a Matos, aonde o problema é iniciado, é lá. Aleluia. Deu para entender isso? Isso são só algumas particularidades do texto. Outra coisa, diz assim, ó. Escute. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha o 40, leia comigo, 40. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A segunda pergunta do texto está aí.
Primeira, mestre. Segundo, Jesus olhou para os discípulos. Olha para mim, não mandei incomodá-lo, agora vai ter que ouvir, não é? Ele está dormindo, está calminho. Quando ele acorda, repreende. Os discípulos pensavam que ia ficar barato aquilo ali. Jesus olhou para ele e disse: olha, está calmo, mas cadê a fé de vocês? Por que vocês são tímidos? Cadê a fé de vocês? Quer dizer, vocês deveriam fazer isso que eu fiz agora, que eu já ensinei muitas coisas para vocês. Cadê a fé de vocês? A segunda pergunta que é feita na hora da tempestade é feita por Jesus: cadê a sua fé, meu irmão? Cadê a sua crença que Jesus está no controle de todas as coisas? Olhe para mim. Quando os discípulos, quando Jesus, olha para os discípulos, olha o que é Bíblia, irmão, o resto tudo é revista Veja, escute bem. Quando Jesus diz: cadê a fé de vocês? Jesus primeiro está fazendo com que os discípulos lembrem da promessa que ele fez. Aonde é que tem promessa aqui? Volta lá, campeão. Volta lá no verso 35 lá. Volta lá. Volta no 35 lá. Quando Jesus diz: cadê a fé de vocês? O que é que Jesus está cobrando? Essa última parte aqui, ó. Repita comigo: passemos para o outro lado. Ele acordou. Olha, calma, quieta, tudo fez bonança, mas não ficou barato. Ele olhou para os discípulos e disseram: cadê a fé de vocês? Eu não fiz uma promessa para vocês. Eu não prometi que nós vamos chegar do outro lado. Eu vou repetir porque só meia dúzia de irmãos deram glória a Deus aí. Quando ele diz: cadê a fé? Por que são tão tímidos? Volta lá, está aqui, ó. Eu não fiz uma promessa, então na palavra que eu dei, não tem naufrágio, não tem a pique, ninguém vai morrer, chegaremos do outro lado. Deu para o irmão entender o que eu estou falando aqui? Então, olhe para mim. Vejam o que eu aprendi essa tarde. Que a promessa, repita comigo, a promessa, não, assim não é promessa, assim é promessinha. Vamos lá, a promessa vem primeiro do que a tempestade. É Bíblia ou não é esse negócio? Repita comigo: a promessa vem primeiro do que a tempestade. Então pare de dar ibope para a tempestade e lembre-se da promessa. Aleluia. Dá para levantar a mão esquerda e glorificar a Deus, quem quer? Então, em primeiro lugar, quando Jesus cobra a fé, quando Jesus cobra: cadê a fé de vocês? Por que que vocês são tímidos? Jesus está dizendo lá no início: antes de nós entrarmos no barco, eu já fiz uma promessa. Então vocês deveriam atravessar essa tempestade lembrando-se da promessa. Ele fez a promessa, 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 ele fez a promessa. Já era para você ter dado glória a Deus no segundo. Ele fez a promessa, 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 ele fez a promessa.
Isso tudo eu tirei essa tarde. Tudo não, é pouquinho, né? Pouca coisa. Mas é tão poderoso, porque eu já li isso aqui. Nascido do Evangelho, tenho 39 anos de Assembleia de Deus, sou criado na igreja, 15 anos de pastor, já li isso aqui várias e várias e várias. Hoje isso aqui foi poderoso para mim. Não tem dia que a gente lê um texto da Bíblia e ela, que isso? Isso tem aí? Como é que eu não vi antes? É uma fonte inesgotável. Pronto, fechou a parada, morreu. Então olhe para mim, quando ele está cobrando a fé, ele está dizendo a promessa. Aí eu anotei aqui, ó. Escute, que a tempestade, ela tem a tendência de sufocar as promessas de Deus na nossa vida. Na hora da luta, você esquece. Na hora da dor, você diz, meu Deus. Na hora da angústia, você diz, meu Deus, não. Jesus está dizendo, ei, atravesse a luta dizendo e lembrando da promessa. Mas nós temos a tendência de esquecer. Depois que eu estudei, eu fui orar e Deus comunicou ao meu coração que a gente tem a tendência de esquecer, a gente tem a tendência de valorizar a tempestade. Às vezes a gente só quer olhar o tamanho da pedra que jogaram em nós, às vezes nós queremos só avaliar o tamanho da crítica que fizeram, aí a gente esquece da promessa. Mas nessa noite a promessa vai aparecer na hora da angústia. Pega na mão do teu irmão e diga para ele, a promessa vai ressuscitar nesta noite. A tempestade, diga isso, a tempestade não vai mais sufocar, não vai mais apagar, não vai mais destruir. Vamos passar acreditando. Vamos lá para chegar aonde nós queremos. Escute, uma outra coisa aqui. Na segunda pergunta de Jesus, do texto, Jesus diz assim, cadê a fé de vocês? Primeiro, Jesus está fazendo com que eles lembrem da promessa. Escuta essa agora, irmão. Em segundo lugar, Jesus está fazendo com que eles lembrem que Ele está no barco e atravessando aquele período com os discípulos. Olha o que diz o verso 38. Jesus estava na popa. Estava dormindo, mas estava lá. E o nosso Jesus, irmão, dormindo, ele continua poderoso. Então, aprenda uma verdade aqui. Você não vai atravessar sozinho, não. Ele está contigo, meu irmão. Era para você ter dado glória a Deus. Eu não sei por que você não deu. Eu vou repetir, Jesus está contigo. Quem acredita e acha que tu vai morrer na tempestade, não percebeu que Jesus está no barco. O problema, olha o que Deus está trazendo. Eu nem sei mais se eu estou dando aula ou se eu estou pregando, mas eu estou falando, olha bem para mim. Sabe o que Deus traz no meu coração? É que o teu inimigo só está te vendo na tempestade, mas não está conseguindo ver Jesus. Mas ele está lá. Ele está lá, ele está lá, ele está lá, ele está lá. Era para você ter dado, ele está lá, ele está lá, ele está lá. É uma ordem dada. Isso é no grego, a palavra ordenou significa que Jesus não estava dando nem direito para que os discípulos avaliassem. Jesus não está dizendo assim, ó, chegue ali no canto, avaliem essa minha ordem e cheguem à conclusão se vão obedecer ou não. Jesus disse, entrem no barco. Ele disse, entrem no barco e passem para o outro lado. Só que dessa vez, escute agora, dessa vez, Jesus não foi com eles.
Marcos 4, os discípulos tinham a promessa e a presença. Mateus 14, os discípulos só tinham a promessa. É Bíblia ou não é esse negócio? Marcos, eles tinham a promessa e a presença. Mateus, eles só tinham a promessa. A Bíblia diz assim, ó, que quando eles começam no intercurso da travessia, Jesus vai subir no monte para orar. Sabe o que eu aprendo, amados? É que Jesus é tão bonzinho que tira os discípulos da terra e os leva no meio da tempestade. Jesus é tão Jesus, o resto tudo é genérico, que ele pega os discípulos e coloca no meio da tempestade e não está lá. Que todas as tempestades da Bíblia são pedagógicas. Ora, aqui eu tenho uma lição que eu queria que você guardasse no seu coração. Obedecer a Jesus não é fácil. Quem acha que vai obedecer a Jesus e ficar está enganado. Obedecer a Jesus é suar a camisa. Obedecer a Jesus é pagar preço. Obedecer a Jesus é ir para a tempestade, mas Ele vai te dar vitória dentro da tempestade. Então não tem essa história de que ser crente é como se estivesse no parque. Pisar em nuvem. Vai nessa para você ver. Obedecer a Jesus é pagar preço. Obedecer a Jesus é passar no meio da tempestade. Só que a Bíblia diz o seguinte: nesse momento aqui, naquela ele estava desde o início, nessa ele só chega no final. A Bíblia não é. Em Marcos ele está do começo ao fim. Em Mateus ele só chega no final. Aquele momento glorioso, né? A Bíblia diz assim, ó: na quarta vigília da noite. Como nós estamos no Novo Testamento, elas são divididas em 4 à noite. Mas as vigílias do Velho Testamento, são divididos em 3. Como nós estamos no Novo Testamento, são divididas em 4. Primeira vigília começa de 6 da tarde e vai até as 9 da noite. Segunda vigília vai das 9 à meia-noite. Terceira vigília vai da meia-noite às 3 da manhã. E a última vigília vai das 3 às 6 do outro dia. Quando a Bíblia diz na quarta vigília, a Bíblia quer dizer que Jesus chegou só 3 horas da manhã. Ai, Jesus, meu Deus, até eu senti esse ai. Até eu senti esse ai agora, misericórdia. Então vale dizer que os discípulos, olha para mim, ficaram de 6 da tarde até as 3 da madrugada lutando sozinho. Acabou. E aí, irmão? Reclamar o quê? Pula do barco para você ver se não morre nessa tempestade. Tenta voltar, não dá mais. Já entrou no barco, não tem mais jeito. Colocou a mão no arado, não olha mais para trás. Só que quando os discípulos, olhe para mim, na primeira eles tinham força. Na segunda, segura aqui. Na terceira, Pedro diz, olha, já estou. Na quarta eles disseram, não tem mais jeito, solta o remo. Aí Jesus disse, não. Amém, gostei. Jesus desce do monte. Não sei se ele andava assim, isso é só para dar cor, né? Chega na beira lá do mar, os barcos ancorados, Jesus disse, não vou procurar, não vou incomodar ninguém, não. Eu vou por cima das águas. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele conhece o caminho no meio do mar, Ele sabe, Ele é o dono do mar. Só que como nós estamos na escola, assim, bem, né? Vamos aprender um negócio aqui. A exegese, eu mexo com isso há uns 10 anos. A exegese não ensina que quando Jesus colocou o pé
na água, ele já não. Enquanto tinha local para ele pisar, não aconteceu o milagre. É igual quando a gente entra no mar. A gente entra no mar, não vai pisando. Aí quando você não tem mais aonde pisar, você tem que nadar, senão você vai morrer afogado. O milagre foi o seguinte: quando tinha pé, não aconteceu o milagre, porque até eu ando. O milagre foi quando não tinha mais pé. Ah, se você não der glória a Deus. Está mal. Quando não tinha mais pé, ele continuou andando. Ele continuou andando. E é engraçado, no meio da tempestade, ele sabia onde os discípulos estavam. Jesus sabe, irmão, na hora do tufão espiritual que você passa, ele sabe. Era para, olha, só nisso aqui era para você ter dado glória a Deus. Eu vou repetir. Ele sabe onde está o teu barco na hora. Ele sabe, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. Ele vai lá, ele vai lá, ele sabe. A Bíblia diz que ele chegou onde estava o barco. E ele está lá. As ondas, o vento. E Jesus está em pé, em cima do mar. Eu creio, eu creio. A Bíblia falou, eu creio. Eu creio, está lá. Quando os discípulos olharam aquele personagem em cima do mar, não estão acostumados com aquilo. Olharam e disseram: João, olha João, olha aqui ali. Fantasma? Isso é fantasma. E a Bíblia diz assim: e gritaram de medo. Deixa eu falar uma coisa dentro da área que eu tenho. O medo faz parte do ser humano. Preste bem atenção. Quando a Bíblia diz gritaram de medo, a Bíblia quer revelar qual era o sentimento que estava no coração dos discípulos. Era medo. Medo de não obedecer a ordem, medo de fracassar, medo de morrer ali, medo de não ver mais a família, medo de não ver mais os filhos, medo de tudo. Quem anda de avião muito sabe que de vez em quando o bichinho dá uma tremedida lá em cima que a gente fica: ô Jesus. A gente começa a entregar a alma para Jesus, entrega tudo para Jesus, começa a pedir perdão, que não é brincadeira, não é? Oh meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Quando eu vim do Japão esse começo do ano, eu e a minha esposa, nós entramos num vácuo. Segundo o piloto da Lufthansa, uma empresa alemã, se não me falha a memória, nós fomos sugados num buraco assim, ó. E o avião, aquele jumbo, aquele trem grande, não é trem, o avião, né? Que o avião grandão foi descendo, e haja a aeromoça cair, aquilo que reclina a cabeça voou, entendeu? Gente caindo no chão, vai morrer, e a única coisa que eu disse: Jesus, tem misericórdia, o meu coração disparou, irmão, porque você começa a ver a morte. E a minha mulher crente, que não é brincadeira, dizia: Jesus, tem misericórdia, socorre a gente. A minha mulher gritava no avião, os discípulos estavam fazendo a mesma coisa. Gritar aqui no grego é falar em voz alta. Não é assim: oh, Jesus. Eles disseram: meu Deus! Os psicólogos dizem, irmão, que a gente tem que dar um grito de vez em quando. Por isso que eu não fico triste, porque eu vivo gritando toda noite. É por isso que às vezes a gente aproveita quando está aquele movimento a cada grito, porque você sabe que quando você grita, você vai botando para fora, vai colocando para fora, vai colocando para fora, vai colocando para fora. De vez em quando, irmão, dá uma volta por aí, sai dando grito. Você vai ver o falar, soltar, tira a moeda. Quando os discípulos gritaram: não tem mais jeito, e olha quem aparece ali. Jesus fala no meio da tempestade. Jesus diz: sou eu, não temas. Eu tenho uma palavra profética. Quem acredita, levante a mão direita. Jesus vai falar essa noite no meio da tua tempestade. Diga para o teu irmão: se ele não vier na primeira, se ele não vier na segunda, e se ele não vier na terceira, mas da quarta, ele não passa,
ele virá. Ele virá, não, pega na mão dele, irmão, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Mas, vamos voltar, porque não é dessa que eu quero falar, eu tenho que chegar ali no Oséias. Oh, aleluia. Então escute aqui, tá bom. Jesus está na segunda pergunta falando assim: por que sois tímidos? Ele está cobrando a promessa e está lembrando aos discípulos que tudo aquilo ali ele está presenciando, ele está sentindo também, está atravessando com eles. Agora, amados, depois que ele acalma o vento, que é o tema da escola aqui, ó, depois que ele acalma o vento, o mar, os discípulos fazem a terceira pergunta desse texto. Primeira pergunta foi feita pelos discípulos: mestre, acorde. Segunda pergunta foi feita por Jesus. A terceira pergunta faz parte, volta lá, querido, para o verso 41 de Marcos. A terceira pergunta faz conexão com o tema desse trabalho que começa hoje. Vocês terão aí muita coisa pela frente para caminhar. Olha, na pergunta última desse texto, quando os discípulos viram ele acalmar o vento, acalmar o mar, o verso 41 diz: eles. E é interessante que esse trocadilho de Marcos ele é muito sucinto. Às vezes Marcos é o menor evangelho, né, dos evangelhos da visão conjunta. Marcos ele diz assim, ele está falando de Jesus. Quando Marcos quer falar dos discípulos, Marcos diz assim, eles. Ele resume, ele laconiza. Quer dizer, ele despertando do sono, quer dizer, Jesus. Agora, verso 41 diz, eles, quer dizer, entre parênteses, os discípulos, escute isso, sentiram grande temor e diziam uns aos outros, quem é este? Vejam bem, o tema desse trabalho é conheçamos e prossigamos em conhecer. Essa pergunta aí, irmão, veio forte no meu coração essa tarde. Eu fiquei pensando, que a gente que vive aí falando, dando testemunho, a gente pensa demais, irmão. Pensa muito. Qualquer pingo a gente quer tirar mensagem, não pode deixar passar não. Não começa a ler a Bíblia, a gente já começa a anotar. Essa pergunta aí é feita não por pessoas desconhecidas. Essa pergunta ela não foi feita pelos fariseus, pelos escribas, pelos samaritanos, não foi feita pelos judeus, não foi feita pelas autoridades religiosas, por os governadores, mas essa pergunta, gente, ela foi feita por alguém por pessoas, que comiam com Jesus, que dormiam com Jesus, sim ou não? Que viram milagres extraordinários. Essa pergunta não foi feita por pessoas que não conheciam ele. Essa pergunta foi feita por discípulos, seguidores dele. E nesse texto, olha, se você ler o capítulo 4, você vai ver que ele, no capítulo 4, ele fala da parábola da semente, parábola da candeia, parábola da semente, parábola da mostarda. O capítulo 3, ele cura um homem da mão ressecada, ele chama os discípulos, quer dizer, esses discípulos aqui, eles já viram milagres, sim ou não? Viram ele operar, viram ele fazer, viram ele curar um homem da mão ressecada, viram Jesus ensinar, abençoar, multiplicar, renovar. Eles
eles viram milagres. Mas agora, parece que eles não tinham visto nada. Porque essa pergunta indica que Jesus ainda era desconhecido para os discípulos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Essa pergunta indica que os discípulos ainda, eles não estavam no segundo grau de conhecimento que Oséias fala. Primeiro conhecimento é conhecimento primário. Conheçamos. O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento progressivo. Conheçamos e prossigamos. Lendo essa tarde, eu percebo que esses homens que viram milagres, viram obras, viram Jesus curar, ensinar, eles estavam ainda no conhecimento primário. Então, quando você diz assim, eu já conheço, você está enganado, irmão. Porque tem crente aqui, deixa eu bater um pouquinho para não perder a raiz, né? Tem crente que acha que Jesus só está assim com ele, íntimo dele. Jesus só ouve a oração dele, Jesus só fala através dele, Jesus só recebe dele, e se não for ele, não tem. Se ele não prega, não resolve, se ele não, você está enganado. Você está enganado. Porque eu estou falando de pessoas aqui que comiam, dormiam, viram, ouviram, observaram, mas chegou o momento que eles ainda perguntaram, quem é este? Sabe o que eu aprendo aqui? É que Jesus ainda é capaz de, no intercurso da nossa vida, nos surpreender. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Jesus é tão Deus, o resto tudo é genérico, que ainda Ele é capaz de tirar algo para surpreender a sua vida. Você que caminha com Ele, anda com Ele, ouve a voz dEle, mas Ele ainda tem surpresas para mim e para você. Sabe que a gente acha que a gente já chegou no grau definitivo. Ei, irmão, acorda! Nós não conhecemos nem 0,0 do zero do zero do zero da vírgula do que Jesus é. Esses homens andaram, comeram, ouviram, viram, mas mesmo assim disseram, a gente está com esse homem, a gente não conhece ele ainda não. A gente está dormindo com esse homem, mas por quê? Porque Jesus é capaz de surpreender. Sabe que Deus falou comigo essa tarde? Se você acha que a tua família vai ficar assim, que o teu ministério vai ficar assim, você está muito enganado. Jesus ainda vai surpreender você. Jesus ainda vai surpreender você. Se você acha que já viu tudo, prepare-se para ver coisas maiores. Porque tem irmão que é assim. Eu estou com ele há 40 anos. Eu fico preocupado quando o irmão diz, eu já vi tudo. Não viu nada, irmão. Quando o camarada fala isso, ele não viu, foi nada. Ele não viu nada. Ele nem viu por quê? Porque aqui fala do conhecimento primário. Primário. O conhecimento progressivo, a palavra progressivo já diz tudo. Dia a dia, noite a noite, horas e horas, minutos e minutos. E vocês vão perceber que quando os discípulos se aproximaram mais de Jesus, nunca mais os discípulos usaram essa expressão. Quem é esse? Quer que eu prove para vocês? Olha o que é Bíblia, irmão. Bíblia, 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 Bíblia. Olha o Mateus 16, dá uma lida comigo aí. Vamos. Rapidinho que já são 9h30, misericórdia. Olha Mateus 16 aí, ó. Olha o que é Bíblia, olha o que é Bíblia. Mateus 16, versículo 15. Não, vamos ler o 14, diz assim, ó. Não, o 13, senão não fica legal. Diz assim, ó. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, muito obrigado, interrogou os seus discípulos. Jesus vai fazer uma pergunta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí respondeu-lhes alguns dos discípulos. João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas.
Os homens estavam dizendo. Aí Jesus entra na pergunta mais firme. Perguntou-lhes: e vós, que dizeis que eu sou? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a mão. Que a partir dessa escola bíblica, nós vamos sair do conhecimento primário, nós nunca mais vamos perguntar quem é este, e chegaremos ao conhecimento progressivo. Eu já vivi isso. Eu sei o que é ser traído, porque ele foi traído. Eu sei o que é ser abandonado, porque ele foi abandonado. Eu sei o que é ser apedrejado, chicoteado, ferido, caluniado. Eu já passei. Sangue, eu derramei sangue. No Getsemane, o lugar da prensa do azeite, ele disse, e quando ele passou a Bíblia diz, sua alma angustiada até a morte. Nós temos essa mesma sensação hoje. Tem dia que a nossa alma está tão espremida que a gente acha que não vai vencer. Tem hora que tem um nó na garganta, irmão, que não bebendo 10 litros de água não resolve. Ai, ele sabe o que é ser tentado. Abra a sua Bíblia aí. Abra não, você já está com ela aberta. Leia Marcos 1 e verso 12, dentro dessa visão. Ó, quem é ele? Ele é homem, mas perfeito. Não pense que Jesus está longe de você. Eu gosto que o pastor Antônio Gilberto, aqui mesmo em Pinda, em 88, quando eu passei por aqui, o pastor Antônio Gilberto dizia uma das maiores verdades. Ele diz assim, nele, parece que é Colossenses 2,8. Eu não sou muito bom de decorar versículo, não. Mas parece que é Colossenses 2,8 diz, e nele habita toda plenitude de Deus. Eu gostava que o pastor Antônio Gilberto dizia assim, meus alunos, Jesus está no céu com o mesmo corpo que ele ressuscitou, comeu com os discípulos, passava pela parede, mandou tocar nele, ele está com o mesmo corpo, mas glorificado no céu. Que verdade! Que verdade, porque se fosse o espírito ou ibadiano, ninguém via. O mesmo corpo que Atos capítulo 1, a Bíblia diz que ele foi subindo, os discípulos viram, só pararam de ver quando a nuvem o ocultou, fechou. Ninguém vê espírito. Ele subiu com o mesmo corpo, sentou com o mesmo corpo, diz, Pai, eu sei o que esse homem e essa mulher faz. Aleluia. Então não pense que você tem um Jesus longe de você. Você tem um homem muito próximo. Vamos aqui para a gente terminar. 5 minutos, aqueles 5 minutos daquele dia, 5 minutos. 1:12 diz assim, ó. Imediatamente, essa palavra imediatamente, só no Evangelho de Marcos aparece mais de 40 vezes no grego. É a palavra preferida do evangelista Marcos. Ó. Imediatamente, o Espírito impeliu para o... Ó, agora recente, estou terminando, pastor. Eu estava numa escola lá no Paraná, mas só mesmo para... Amanhã eu estou com uma escola bíblica lá no Pará. Eu estou indo para Belém, daqui de Guarulhos, amanhã, 7 horas, eu vou dar uma escola amanhã e sábado. Só que essas escolas, elas são colocadas, o senhor sabe, né, pastor? Ditamente só mais voltado ao obreiro. E eu acho que essa escola que é aberta ao público, que deve ser a escola mesmo. Porque senão fica muito restrito. E lá no Paraná era só mesmo para obreiro, sim. E o tema que me deram, eles me deram um tema aí que eu achei meio pesado, eu não tenho uma capacidade. E o tema era assim, ó. Consagração e
provação. 2 elementos para o ministério. Me deram só o tema. Eu tive que procurar, fui ler, achei aqui. Olha como a Bíblia é, irmão. Está aqui. A palavra consagração e provação está tudo no verso 12. Ó. Imediatamente o Espírito impeliu para o deserto para ser Ó, imediatamente. Quando a palavra diz imediatamente, é o seguinte, ó. Depois que ele foi batizado, apareceu a pomba. O Espírito lá, né? O Pai falou: esse é meu filho amado em que me compraz. Jesus não teve nem prazo de ficar alegre. Não. Já foi para o deserto ser provado. É Bíblia. Então, não tem, irmãos, obreiro, não há espaço entre a glória do batismo e a provação no deserto. Não há espaço. Irmão, ninguém vai ter tempo aqui de soltar fogos quando Deus te der uma vitória. Que tem crente que acha que quando Deus dá vitória quer relaxar. Não tem para relaxar, não tem como. Uma hora você está sendo batizado, aclamado pelo Pai, imediatamente o Espírito que apareceu pegou ele e levou para o deserto. Eu trago uma palavra de Deus essa noite: não cruze os braços depois que Deus te deu a vitória. Não cruze os braços. A gente tem a mania de relaxar. Olha, o Davi, quando venceu Golias, eu estudei há mais de 40 dias a história de Davi. Quando Davi venceu Golias, ele venceu para perder coisas. Ele mais perdeu do que venceu. Na história de Davi, leva-nos para o sobrenatural. Leva esta igreja para um conhecimento progressivo. Oh, Raixébias. Oh, Recandaracharabacaia. Aleluia. Aleluia. Para terminarmos, irmãos, escute isso. Quando a Bíblia diz quem é esse, aparece então o conhecimento progressivo, que é homem perfeito. Quem é esse? Aí vai primário, aí vai acontecer o conhecimento progressivo. Quando a Bíblia diz que ele é homem, a Bíblia está falando do conhecimento primário. Quando a Bíblia está falando quem é esse, vem o conhecimento progressivo. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim, ó. Então repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Que conhecimento é esse? É o conhecimento progressivo. Quem é ele? Se você não der glória a Deus, hein? Quem é ele? É aquele que vai acalmar as tuas tempestades nesta noite. Oh, Espírito de vida, Espírito que faz. Quem é este? É aquele que vai acalmar as tuas tempestades. Meus amados, eu quero terminar essa participação tão simples, dizendo a você e a mim: vamos sair do conhecimento primário. Conhecer alguém. Como é que vai? Tudo bem? Você conhece o Antônio? Conheço. Eu vi ele 2, 3 vezes. Você conhece o Carvalho? Conheço. O que é o conhecimento progressivo? É quando você come, viaja, dorme, divide segredos. Não é? Divide segredos. Aleluia. O Senhor nessa noite não quer ser apenas aquele que diz: quem é ele? Era o José, o Jesus, o carpinteiro. Não. Quem é esse? Jesus, que acalma o vento e acalma o mar. Eu sei quem ele é. O último texto para a gente orar. Abra a sua Bíblia aí, 1 João.
Aqui só para a gente, né? Aqui o João aqui, o amor, o apóstolo do amor. Olha aqui. Olha os dois tipos de conhecimento aqui também, aqui, ó. O primário e o progressivo, ó. 1 João, capítulo 3. Eu vou ler, me acompanhe. Verso 1 diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. Eu gosto dessa frase. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos, isso aqui é conhecimento primário, não é, pastor? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando João diz sabemos, ele está falando do conhecimento da pregação, do ensino. Você começa a conhecer Jesus pela pregação, pelo ensino, pelos milagres, por aquilo que Ele faz, não é? Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ai, olha o conhecimento progressivo aí. Porque assim como Ele é, assim como Ele é, o veremos. Desejo do meu coração, meu irmão, que a gente possa subir etapas nessa noite, degraus, e sair de um conhecimento primário e irmos ao conhecimento progressivo. Quem é esse? Ele vai se revelar ainda muito mais a nós. Amém? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Obrigado aí pela sua paciência. Sua mão sobre o ombro de alguém aí, como eu tenho orado sempre. Coloque a sua mão sobre o ombro de alguém aí. Vamos lá, irmãos. Lei da intercessão. Aquele que não ama o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Moody, Jonatas Edwards, esses grandes pregadores do tempo passado, eles sempre diziam o seguinte: queres conhecer a Deus? Passe a conhecer seu irmão. Aleluia. Passe a conhecer seu irmão. E eu sempre luto por esse negócio de colocar a mão, apesar que tem gente que não faz, que tem crente, viu, pastor, que só quer receber oração. Quando a gente diz, ora pelo irmão, ele não ora. Aí quando termina o culto, ele vem aqui receber oração. Por que ele não ora e quer receber oração? Eu estou falando de crente, eu não estou falando de uma pessoa ímpia, estou falando de crente na igreja há muito tempo. A gente diz, irmão, ora pelo teu irmão, ele não ora. Mas chega aqui, pastor, ora por mim. Irmão, não peça oração por mim. Se eu observar que tu não está orando por ninguém, não vem aqui, porque eu não vou orar por você. Você acha justo isso? Você acha justo? Eu, Carvalho Júnior, não acho justo isso. Se nós não amarmos o nosso irmão, como vamos amar a Deus, que a gente não viu ainda? O amor do Pai precisa estar em nós. A Bíblia diz que o amor do Pai é derramado. Não é gota, é um derramar, é virar o balde de água sobre os nossos corações. Feche os teus olhos agora. Por alguns segundos, ore por esse irmão que está do teu lado. E ore por ele. Ore por ele. Ore por ela. Senhor, começa a abrir os nossos olhos.
Oh, Arashevos. Comece a abrir os nossos olhos, Pai. Comece a se revelar para nós. Comece a nos levar para uma condição de mais íntimos teus. Comece, Pai, nos levar para um local de mais intimidade, de mais aconchego. Oh, aleluia! Comece a nos levar mais próximo de Ti, mais chegados a Ti. Oh Deus, que possamos passar do conhecimento primário, o conhecimento da primeira vista, o conhecimento do primeiro olhar, o conhecimento do primeiro toque, para um conhecimento mais profundo, progressivo. Comece nesta noite a levar a cada irmão, aleluia, comece a me levar, a levar cada obreiro, cada irmão desta igreja, aleluia. Comece a desvendar, Senhor, os segredos. Queremos ser íntimos teus. Surpreenda-nos nesta noite. Surpreenda a nossa família esta noite. Surpreenda-nos, Senhor. Surpreenda-nos. Surpreenda-nos. Olhe para mim agora. Vou passar ao pastor, mas escute isso. Escute isso que eu vou falar aqui. Esse mesmo texto, fala de outros barquinhos, sim ou não? Jesus estava no barco, 2 discípulos, mas outros barquinhos estavam. Isso importa dizer que aquela tempestade não só atingiu o barco dos discípulos, mas atingiu também esses barquinhos. Só que quando Jesus acalmou a tempestade, os que estavam nesses barcos, não tiveram conhecimento quem foi que acalmou, no sentido prático, e não viram Jesus falar, sim ou não? Não viram. Não é Bíblia isso? Não viram. Só que eles foram beneficiados por esse milagre. Então eu começo a aprender que o que Deus vai te dar será de benefício também para outras pessoas. Porque a gente acha, irmãos, que só a gente sofre. Só que a Bíblia fala de outros barquinhos. Tem gente que sofre mais do que você também, irmão. A tempestade não é para você só não, tem outros barquinhos sofrendo. Agora o benefício vai atingir esses barcos. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus, ele tem o interesse de trazer todos os barcos para o outro lado. Quando ele fez a promessa só para os discípulos ouvirem. Sim ou não? Mas ela foi extensiva para as outras pessoas. Eu quero profetizar: sua família, seu casamento, seu ministério, sua vida, seu comércio, teu parente, teu filho, todos chegarão do outro lado em nome de Jesus. Pastor Carvalho, estou terminando, está aqui, pastor, aqui, agora. Marcos capítulo 5 e versículo 1 diz assim, ó: chegaram do outro lado. Aí na Bíblia. Quando a Bíblia diz chegaram, o grego de chegar aqui, que é um verbo de ação, indica que não foi só o barco dos discípulos, mas os outros barquinhos também chegaram. Irmãos, se nós não nos vermos aqui, nós nos veremos do outro lado, porque somos o barquinho que vamos chegar. Amém, pastor?
Aplauda, aplauda Jesus. Aleluia, adore a Jesus. Aleluia, aleluia, diga Deus. Aleluia, abriu a sala do banquete. Aleluia, adore, adore, Ele abriu.